Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Olá, Marise. Boa tarde, boa noite. Tá me ouvindo bem? Vamos nos harmonizando, né? Escutando uma música, enquanto nossos irmãos vão se aproximando do nosso estudo da noite de hoje. Boa noite, Adriana. Boa noite, Gecal, de Itaipuaçu. Marise, tudo bem? Estou pelo meu celular. Vocês estão ouvindo a música? Tá baixinha, tá boa? Beleza. Então o som tá bom, né? Que bom. Graças a Deus. Então vamos dando aí um minutinho para o pessoal ir chegando, para nos prepararmos para a reflexão, o estudo da noite de hoje. Que bom, tá ótimo. Obrigada, Adriana. Olá, Jorge, nosso amigo, irmão, do 37º seu, da área que a gente atua, no conselho. É uma alegria estarmos reunidos através dessa ferramenta, essa tecnologia tão maravilhosa, né? Que nos proporciona estarmos juntos, né? Eu estou aqui em Niterói, vocês em Maricá, Itaipuaçu, São Gonçalo, Itaboraí, em todos os lugares, né? Então esse alcance é muito bom, graças a Deus. Agradeço o convite, fiquei muito feliz, né, através da pessoa da Marise, ser convidada para essa casa. Eu tenho recordação que eu já estive lá na casa de vocês umas 2 vezes, há muitos anos atrás, acompanhando o Éder, né, ele fazendo palestras, né, então, mas tem muito tempo isso. Mas agradeço o convite e de forma virtual estamos próximos, né? Olá, olá, Casa Átimos, Maristela. Então, é com muita alegria que iniciamos esse estudo, essa reflexão da noite de hoje. É verdade, é o lado bom da pandemia, né? A gente estreitou os laços com irmãos queridos de outras regiões, irmãos que nos conhecemos só mesmo através dessa ferramenta virtual, que estamos ansiosos para chegar esse momento do encontro presencial, porque eu quero abraçar vários amigos, companheiros, né, que fizemos dessa maneira virtual. Então, nesse momento, sintam-se todos abraçados, sejam muito bem-vindos, em nome do GECAL de Itaipuaçu,
todos aqueles irmãos que estão chegando aqui pela primeira vez ou que já conhecem o trabalho da casa. Agradecidos estamos pelo convite, pela confiança, pelo carinho. Então, como sempre, né, iniciamos o nosso trabalho sempre buscando aquietar os nossos corações. É muito importante para que a espiritualidade amiga, os bons espíritos possam estar junto de nós, nos intuindo da maneira diferente de quando estamos presencialmente na casa, mas as energias, vibrações são as mesmas, né? Porque aprendemos na doutrina espírita que é o pensamento, é ele que tem o alcance. Então, se estamos todos reunidos em nome do Cristo, estamos pensando no bem, então essas energias chegarão onde quer que seja. Então, nessa noite, meus irmãos, eu trouxe para a nossa reflexão um livro que eu acho muito oportuno, né, para a nossa reflexão, e tão necessário, né, para o mundo inteiro, né, que é um livro de Valdo Pereira Franco, do Espírito Joana de Ângeles, tá? Momentos de Saúde. Tem uma mensagem aqui que eu li essa semana que eu achei muito importante para a nossa reflexão. Não irei ler a mensagem inteira, porque ela é um pouco grande. Então, eu peguei da metade para o fim, tá? Dentro de um contexto do que eu gostaria que a gente refletisse. E quem quiser depois refletir, tá? É o capítulo 13, tá? Recurso da oração. Então, Joana de Ângeles vai nos dizendo: por mais te sintas pleno, não percas o hábito da oração. Estamos muito precisando, né, ter esse hábito da oração, a fim de te manteres equilibrado. Atravessando dificuldades ou enfrentando provas rudes e severas expiações, recorre-lhe ao concurso e constatarás os benefícios que te advirão. Para manter o ritmo de trabalho e conservar o ideal, ela é o meio mais eficaz de ação duradoura de que podes dispor com facilidade. Não somente te preservarás forças morais e espirituais, como atrairá a presença dos bons espíritos que se fazem instrumentos de Deus para a solução de muitos problemas humanos. Dá prosseguimento à oração, utilizando-te da ação digna que te manterá psiquicamente no mesmo elevado clima. Quem ora renova-se e ilumina-se, pois acende claridades íntimas que se exteriorizam mediante vibrações especiais. Quando consigas experimentar o bem-estar e a alegria que se derivam da oração, buscá-la-ás com frequência, tornando-se-te linguagem de comunicação com a vida estuante. Envolto nas suas irradiações, diluirás todo o mal que se te acerque, beneficiando os maus que de ti se aproximam. De tal maneira, te sentirás que passarás a orar constantemente, tornando tua existência um estado de prece. Recorre à oração em todos os momentos da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso.
ora confiante na resposta divina. Orando, elevar-te-ás, e na energia da prece receberás tudo quanto se tornará necessário para prosseguires lutando e lograreis a vitória. A criatura busca Deus pela oração e ele responde-lhe mediante a intuição do que fazer, de como fazer e para que, fazendo, seja feliz. Então eu achei essa mensagem maravilhosa para iniciarmos o nosso trabalho, né? Então a importância da oração. Então ela já disse tudo para a gente, Joana de Ângeles, né? Então vamos, mediante a lição aprendida, vamos colocar em prática, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos buscando a nossa respiração mais tranquila, mais equilibrada, elevando o nosso pensamento ao alto, para que nesse instante possamos unir os nossos sentimentos, a nossa vontade, para que o mais alto, os bons espíritos, os nossos anjos da guarda, os espíritos amigos responsáveis por esse trabalho da noite de hoje, nesta casa, GECAL de Itaipuaçu, assim como as demais casas aqui representadas. Que todos os mentores espirituais que nos acompanham, nesse instante, por misericórdia divina, continue nos ajudando, iluminando os nossos passos, para que possamos acreditar sempre de que não estamos sozinhos, que a espiritualidade amiga sempre nos orienta, cuida de nós. E nesse momento de confraternização, de união, pedimos a Deus nosso Pai e a Ti, Mestre Jesus, que nos ajude, nos intuindo e fazendo com que, Senhor, toda a nossa reflexão tenha um bom propósito, Senhor. Que os espíritos que, pela sua ignorância, Senhor, ainda não Te conheçam, possam se aproximar de nós para que possamos doar o que há de melhor dentro de cada um de nós. Agradecidos estamos, Senhor, ser conosco hoje e para todos sempre. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Então, meus irmãos, sempre que fazemos a nossa oração, a nossa prece, ficamos mais tranquilos, mais calmos, né? Dá um refrigério na nossa alma, nos acalma. E isso é muito importante, ter em mente sempre esse recurso tão especial em nossas vidas. Não precisamos muito. Aí em pensamento, andando na rua, parado, às vezes conversando com alguém, estamos em prece. Então isso é muito importante. Tudo que a nossa querida mentora Joana de Ângeles nos disse. Então vamos exercitando para que possamos já depois automaticamente nos ligarmos com a espiritualidade. Graças a Deus. O tema da nossa reflexão da noite de hoje é o arrependimento e a renovação. Eu achei muito oportuno porque vivenciamos momentos difíceis
de convivências mais prolongada, né, dentro dos nossos lares. E é muito importante, né, entendermos, reflexionarmos sobre isso. E muito se comenta sobre a traição e o suicídio de Judas Iscariotes. Já foi falado muita coisa. A gente sabe que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, delatando o local onde ele estaria para que ele fosse preso. E essa prisão de Jesus aconteceu no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, né? Após a Santa Ceia. Então, Jesus, ele já havia previsto todas as ocorrências que haveria com ele. Ele sabia que Simão Pedro iria negá-lo. Ele já sabia que Judas iria traí-lo. Ele já sabia que seria crucificado, né? Mas se manteve com a sua elevada serenidade mais uma vez e não fugiu, né? Então, Jesus, a percepção espiritual dele permitia que ele adentrasse o íntimo da criatura humana. Permite, né? Permitia, não permite que ele entre no íntimo da criatura humana. Então Jesus sabia de tudo aquilo que iria acontecer com ele, mas mesmo assim, após a última ceia, ele conversou com os seus discípulos, ele falou tudo o que ia acontecer e eles não acreditaram, duvidaram, né? E quando chegou o momento no Monte das Oliveiras, né? Jesus já estava aguardando ali a chegada de Judas com os soldados. Ele já estava aguardando ali, mas ele estava aguardando como? Serenamente, tranquilo, porque Jesus sabia de tudo que ia acontecer, né? Mas Judas, ele não tinha a menor noção. Ele era judeu, né, da cidade do sul ali da Judéia, né, de Queriote, por isso que era chamado de Judas Iscariote, né? Então, ele se elegeu o tesoureiro ali do grupo, né? Ele era o responsável por administrar todos os valores recebidos a título de doação, porque o Jesus e seus discípulos saíam a pregar e eles recebiam muitas ajudas, doações, e tinha, né, Judas, né, quando ele foi convidado a participar, né, da construção do reino dos céus, né, até os demais discípulos acharam estranho Jesus fazer aquele convite a Judas, né, porque ele era uma pessoa muito materialista, né? Ele via as pessoas pelo lado social, amoedado, só enxergava ali o lado materialista mesmo, né? Então ele não tinha nenhum tipo de visão espiritual, mas Jesus o convidou para ajudar na construção do reino dos céus, né? E Judas, né, com isto, né, dele ter essa visão, né, dele entregar Jesus, fez com que ele se perdesse ali, né, no que ele estava fazendo, porque Jesus o amava. Jesus o amava. E Judas amava o mestre também,
do jeito dele, conforme as suas possibilidades. A gente sabe das dificuldades de Judas, mas ele amava o mestre do jeito dele, né? E passando, né, tudo isso, né, Jesus sabia que tudo isso ia acontecer, mas Judas, ele se tornou aquela personagem, né, legendária da traição, da desconfiança, da ingratidão. Ele criou isso, né? A gente lembra quando criança, né? Eu não sei nem se fazem isso ainda, mas quando chegava a Semana Santa, né? No sábado, que chama de sábado de aleluia, as pessoas faziam bonecos e penduravam nos postes, né? E dizia que era Judas. Então a gente escutava aquela história, né? Eu não tinha a menor noção, né, criança, disso, né? Foi Judas, o que ele fez, por que aquela simbologia? Mas isso foi repetido por muito tempo. Nem sei, na verdade, se hoje isso acontece, né? Mais para o interior, né? Para as cidades do interior. Então, Judas ficou estigmatizado, né, como o traidor, né? Então, ao vender Jesus, Judas não sabia que ele seria crucificado e muito menos que seria morto. Ele não sabia, ele não tinha essa noção, sabe? Ele não tinha essa noção. Então, quando ele percebeu que esse desfecho ia, né, ser muito infeliz, ele retornou aos compassas do crime, né? E chegou lá, tá? Jogou as moedas no chão, né? Entregou o dinheiro e disse: pequei entregando um inocente. Então bateu o arrependimento e Judas naquele momento, né, ele ficou assim desesperado. E o que aconteceu? Ele ouviu gargalhadas, zombarias, né? Os algozes, né, disseram para ele assim: que nos importa? Isso é lá contigo. Tipo, isso é problema de você, é seu problema. A gente não tem nada com isso. Você entregou, tá aí o seu dinheiro. Não temos nada com isso. Judas, sem dimensionar, né? Ele não tinha assim a dimensão, não tinha a compreensão da extensão de quanto essa atitude dele, né, e a doença dessas almas que ele foi lá e vendeu Jesus, entregou Jesus, ele atirou a moeda no chão e com remorso, né, arrependimento, fugiu, né, e buscou o suicídio através do enforcamento, por desespero, pelo que ele fez sem ter noção do que realmente aconteceria. Então, os príncipes dos sacerdotes pegaram aquelas moedas e não acharam correto devolver, né, os tesouros, né, porque era um dinheiro de sangue, como eles disseram, né, porque foi um dinheiro que foi pago para que entregasse o local para que Jesus fosse preso. Então, os príncipes dos sacerdotes pegaram esse dinheiro e compraram um campo que eles chamavam de Campo do Olheiro, né? E fizeram desse terreno um cemitério para estrangeiros, né? Enterrar os estrangeiros. E esse local ficou sendo conhecido como Campo de Sangue. Mas Campo de Sangue por quê? Porque lá, né, como é o oleiro, né, de barro, né, então a terra era muito vermelha, né, então aquela argila que eles faziam, os trabalhos, tijolos eram tirados desse local
e eles deram esse nome, tá, a esse local, esse cemitério, como campo de sangue, por conta da argila, né? Então, meus irmãos, a gente vê nesse momento que por um descuido abrem-se os canais para o quê? O alagamento, o desastre da obra toda. Judas não alcançara a dimensão do reino, né? Plena do reino que Jesus viera fundar. Ele não tinha esse alcance, né? Então, esse reino seria, no coração, seria a base. E os alicerces, né, desse reino, dessa obra, no caráter. Então, Judas não tinha o menor conhecimento disso, de compreensão desse fato. Então, toda Jerusalém sofreu muito com essa crucificação, embora era uma coisa normal, né, naquela época acontecerem as crucificações. Mas o que não era normal, o que não foi normal naquela época, foi a crucificação de Jesus. Todos ficaram muito abalados, amigos, inimigos. Então, sobre Jerusalém permanecia uma energia muito densa, pesada. O povo estava ali oprimido com essa ocorrência, difícil de entender. Então, os inimigos de Jesus, eles também não ficaram confortáveis, ficaram desconfiados, amedrontados, inseguros, né, tomados por superstições, intrigas, porque, na verdade, não era isso que eles estavam imaginando que iria acontecer dessa forma, né? Eles achavam que o desfecho seria outro, enquanto que os amigos que ficaram à distância, ocultavam-se, eles se escondiam, né? Ficaram com medo, sem saber o que estava reservado para eles, né? Então, como Simão Pedro já havia negado Jesus, depois da morte de Jesus, então, da crucificação, ninguém se dizia cristão, né? Então, ouviram-no e não entenderam Jesus. Jesus não conseguiu ser compreendido. Jesus, ele viera para a implantação do reino de Deus no íntimo da criatura humana, né? Libertando-nos do egoísmo, da ignorância. É claro que até hoje, né? Até os dias atuais, né? Nós ainda nos demoramos nesse entendimento do reino de Deus. Mas Judas, com esse ideal infeliz, infelizmente, ele entrou em sintonia com as forças espirituais inferiores que o instigaram à consumação da traição e do suicídio. Então, ele foi realmente muito infeliz, né, nesse momento. Então, ele abandonou tudo, né, da construção do reino de luz, né, que ele foi convidado, e mergulhou em trevas densas, né? Então, foi um desfecho ainda muito difícil. E a nossa querida mentora Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Trigo de Deus, né, ela traz assim para nós, com muitos detalhes, né? Convido a todos à reflexão depois, capítulo 12, né, do livro Trigo de Deus, Arrependimento Tardio, é esse livro aqui.
E tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês, para o nosso entendimento, que foi exatamente naquele momento, depois da crucificação, né? No domingo, antes, né, que as mulheres conseguissem ver Jesus, né, quando chegaram ao túmulo que já estava vazio. Naquele momento, Jesus saiu do túmulo e foi se encontrar com Judas. Segundo Amélia Rodrigues, né, nessa obra maravilhosa, Jesus, né, foi lá conversar com Judas. E Judas, ele estava preso ali naquele pensamento, naquela psicosfera psíquica, daquele laço fluídico em volta do seu pescoço, e ele sofria muito com aquilo, né, por conta das gargalhadas dos algozes, dos espíritos que estavam zombando dele. Então ele estava em sofrimento, né? E aí Jesus aparece para ele. Ele não estava vendo o mestre, mas ele começou a ouvir Jesus. E Jesus diz assim para ele: Judas, sou eu. Imagina, né? Jesus aparecendo assim para a gente. Claro que não numa situação tão delicada como essa de Judas, mas Jesus indo em socorro ao seu discípulo. Judas, sou eu. Confia, espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia de esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Olha que coisa fantástica! Jesus foi lá estar com Judas, mas não criticou, não condenou, muito pelo contrário, levou uma mensagem de esperança, dizendo para que ele se libertasse, se perdoasse, confiasse e esperasse que nenhuma das ovelhas do rebanho do Cristo iria se perder. Aí ele vai dizendo: acenda a sua candeia de esperança e a sombra cederá. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Olha o que Jesus disse para ele. E aqui nós, com o nosso entendimento da doutrina espírita, né, quando Jesus diz, né, repousa um pouco, porque, né, os milênios te aguardam, Jesus está falando o quê? Da reencarnação. E mais à frente, né, vamos ter conhecimento, né, de quê? Claro, do arrependimento de Judas, que foi uma coisa imediata, mas temos o que? A renovação, a oportunidade, né, e a reparação, que aí Judas, né, renasce mais à frente como Joana d'Arc e continua na implantação do bem e da paz. Então, olha aí Jesus falando para nós, né? É a questão da reabilitação,
né? É a reencarnação. Então, a reencarnação nos dá essa reabilitação, essa oportunidade de reparar as nossas faltas, porque cada um renova-se a partir da sua própria decisão. Então, quando decidimos mudar o nosso comportamento, aí sim, o nosso espírito, né, entende que ele, né, o nosso espírito, é o construtor da nossa realidade. É o nosso espírito, nós que construímos, né, a nossa felicidade. Então, a culpa, a autopunição, o auto-perdão, a depressão, né, são vários sentimentos que vão nos acompanhando, né, e vão nos atormentando, né? Então, Judas chegou no momento dele, né? Então, essa coisa, né, que as pessoas ainda estão presas ainda ao espírito de Judas como sendo um boneco ligado aí ao personagem, né, da traição, não é mais, meus irmãos. Já se passaram muitos anos. Judas, ele já se redimiu, ele continuou trabalhando. Ele estava o quê? Equivocado naquele momento. Então, Jesus esteve ali com ele, todo o instante, teve todo um cuidado com ele. Jesus não o abandonou porque ele o entregou, o traiu, porque Jesus sabia que tudo ia acontecer. E isso acontece conosco no nosso dia a dia, né? E nós? Será que já nos arrependemos de muitos equívocos praticados nessa vida? Será que já nos arrependemos? Buscamos a reparação dos males causados? Porque falamos da traição de Judas. Mas será que ao nos afastarmos da vivência do amor, da ética, da verdade, também não estamos traindo Jesus? Então, o arrependimento é o primeiro passo rumo à felicidade plena. Não é o único, porque precisamos reparar as nossas faltas. Então, quem de nós já fez alguma coisa e que não tenha se arrependido? Ou então fez e gostaria de ter feito diferente? Porque é nobre, gente, é nobre reconhecermos que estamos errados, que estamos equivocados. É a nobreza do nosso espírito pedirmos perdão, desculpas. Mas não somente isso. Precisamos reparar as nossas faltas. Então, quando olhamos o nosso passado nessa existência atual, não vamos buscar existências anteriores, não. Vamos aqui pertinho, né? Então, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, na nossa juventude, na nossa infância, ou na semana passada, ou ontem, ou hoje, será que tem alguma coisa que tenhamos feito que nos arrependemos? Que podemos ter esse sentimento nobre do arrependimento? É importante nos arrependermos, sim, porque para poder vencer todas essas chagas, né, que estão à nossa volta, o egoísmo e o orgulho. Então, o arrependimento, ele é necessário. Então, precisamos o quê? Reavaliar, né, a nossa vida, os nossos valores, as nossas atitudes, as nossas ideias priorizadas.
né? Quais são as nossas ideias, as ideias que priorizamos, né? Modificar aquilo que está em desacordo com o Evangelho de Jesus. Precisamos modificar atitudes nossas que estão em desacordo com o Evangelho de Jesus e reforçar aquilo que está de acordo com o amor pregado por Jesus. Então, precisamos reforçar, né, isso tudo que temos de bom dentro de nós. Então, quando buscamos, né, a doutrina espírita, ela nos liberta, mas ela nos orienta, nos adverte que precisamos o quê? Modificar as nossas ações, os nossos sentimentos, para que possamos ter um caminho mais tranquilo, mais equilibrados. Essa é a nossa prioridade, buscarmos a reparação de todos os males causados. É claro que existem situações que nós não conseguimos modificar. Às vezes carregamos culpas que levam muitos anos, décadas, milênios, várias reencarnações. Mas quando nos deparamos com a doutrina espírita, aí sim vamos ter um entendimento de que precisamos o quê? Nos perdoarmos. Precisamos nos perdoarmos. Não precisamos ficar nos culpando, remoendo, ficarmos ressentidos. Joana de Ângeles nos diz também, tá, no livro Desperte, Seja Feliz, que nós temos 3 inimigos, né? Um deles é a exaltação, né? O outro é a depressão e o outro é o ressentimento. E o ressentimento, ela diz para nós que é como mofo, né? Vocês vejam, mofo é uma coisa que é difícil de tirar quando ele entranha numa peça de tecido, quando ele agarra numa parede. A gente não consegue tirar com facilidade. Então, para que ficarmos ressentidos? Para que levarmos situações, né, para o lado pessoal? Às vezes a pessoa passa por nós na rua, né, antes da pandemia, né, porque agora a gente nem reconhecer bem o outro por causa da máscara, do óculos, do cabelo, a gente nem reconhece. Mas às vezes a pessoa passava ao nosso lado e não falava com a gente, mas porque ela não viu, ou ela está preocupada, está com dificuldades, e a gente começa ali com uma monoideia, né, remoendo, o fulano não fala comigo, o que eu fiz para ele? Aí já vai ficando de cara feia para o outro, não fala com o outro, e vamos criando situações que não tem o quê? Necessidade nenhuma. Trazer isso para o nosso espírito. Nós estamos aqui para sermos felizes. Então, a doutrina espírita, ela é rica em ensinamentos para todos nós, né? Então, nós é que construímos a nossa felicidade. Então, vamos tirar a culpa, o ressentimento, vamos buscar a nossa renovação. E como buscamos essa renovação? São o quê? Nas pequenas atitudes, nos libertando dessa pequenez, de mesquinharias, de sentimentos que não nos levam a lugar nenhum. É isso mesmo, praticar o BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Essa é a caridade entendida por Jesus. É isso que realmente precisamos praticar para a nossa renovação. Então, quando lemos a página introdutória para a nossa prece, falando sobre a prece, né, Joana de Ângeles falando no livro
momentos de saúde, aquilo ali é muito importante para a nossa renovação. A prece, a prática da oração, a prática da meditação, a prática do silêncio interior. Nós somos muito barulhentos, não sabemos ficar quietos. Então, fazer meditação, ficarmos em silêncio, com o nosso pensamento elevado, reavaliando as nossas atitudes, buscando o trabalho no bem, praticando a caridade, amor ao próximo, nós estamos treinando a nossa renovação. Essa é a oportunidade bendita que Deus nos dá através da reencarnação, repararmos as nossas faltas cometidas num passado distante e nesse atual, né? Como a gente já comentou, quem nunca se arrependeu de um ato cometido, de uma palavra maldita, né? Que disse no momento de raiva, de rancor? São sentimentos que precisamos liberar dos nossos corações. A raiva, o rancor, o ressentimento. Temos que tirar tudo isso de dentro de nós. Temos que praticar o quê? O perdão. Primeiro o auto-perdão, depois perdoar todos. Ah, se a pessoa falou uma coisa, mas isso, olha, falou que eu sou eu sou feia. Ah, porque você é mentirosa, porque você é isso. Bom, se eu não sou nada disso, eu não tenho que me ofender. Ah, você não presta. Você é uma pessoa horrível. Não ajuda ninguém, não é boa. Mas se você não é essa pessoa que estão falando, não precisamos nos preocupar com isso. Então, nos libertarmos disso. A gente se pega com coisas muito pequenas, é claro, meus irmãos. No dia a dia, na prática, é muito difícil. A gente fala, mas a prática é muito difícil. Precisamos realmente termos coragem, persistir, insistir, não desistir, continuarmos nesse caminho de busca do nosso crescimento moral e espiritual. Estamos aqui para isso. E nesse momento que atravessamos na Terra, um momento tão difícil, com irmãos desencarnando pelo mundo inteiro em situações terríveis, muitos sofrendo demais, deixando suas famílias, vários arrimos de família, deixando suas famílias abandonadas, pessoas sem casa, sendo despejadas, perdendo seus empregos, e o pior, perdendo sua vida, porque não consegue cuidar da sua saúde, ou quando cuida, o próximo não cuida da sua saúde. Então, esse é um momento especial no qual estamos tendo a oportunidade da reparação, do amor ao próximo, da fraternidade, da empatia. Então, a renovação que podemos ter, essa oportunidade, reparar nossas faltas, porque os benfeitores espirituais, eles nos ajudam demais. E eles nos observam, e à medida que estamos cada vez mais travando contato com o bem, precisamos então vencer todos esses sentimentos ruins, negativos, que carregamos conosco. Então, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. Então, precisamos vencer todos esses vícios, esses sentimentos ruins que trazemos conosco. Então, meus irmãos,
a oportunidade bendita da reencarnação. É um momento de reabilitação. É um momento que temos a oportunidade bendita de reparar as nossas faltas. Então, que possamos aproveitar cada dia, cada instante, em especial, como dizia, esse momento da pandemia. Tantos irmãos precisam de nós, das nossas orações, das nossas intenções, né? da nossa ajuda material também, mas também da nossa ajuda moral. Então, se não podemos ajudar materialmente falando, mas podemos ajudar com a caridade moral, fazer uma oração, escutar um companheiro no telefone, mandar uma mensagem no WhatsApp, perguntar como a pessoa está, né? A gente tem tanta gente doente nesse momento, muita gente doente, várias famílias passando por enfermidades terríveis, além da pandemia, meus irmãos. Muitas lágrimas secretas, muitas lágrimas. Então, que possamos abrir os nossos corações a isso, aproveitando todos os nossos momentos para a nossa renovação, né? E essa renovação é um caminho de luz muito lindo, muito bonito, que devemos aproveitar, sim. Porque com toda certeza, depois desse tempo, desse isolamento, muito de nós que já temos o contato com a doutrina dos espíritos e que estamos nos esforçando para vencer as nossas más inclinações, nós sairemos dessa pandemia bem melhores, com um aprendizado, numa bagagem maior do que do início do ano. Isso aí, com toda certeza. Porque cada um de nós está passando uma dificuldade. É a dificuldade do desemprego, da doença, né? Da convivência, né? Muita gente dentro de casa, abandonado, sabe? Muita coisa. Então, meus irmãos, que realmente possamos, né, através do exemplo, né, de Judas, né, que se arrependeu rapidamente, né, foi rápido. Só que ele, infelizmente, né, achou que fugindo através da porta do suicídio iria resolver o problema dele, mas não resolveu. Mas como ele era um daqueles escolhidos por Jesus, o mestre esteve com ele e disse o quê? Que nenhuma das minhas ovelhas irão se perder. Então, meus irmãos, isso é para todos nós. Jesus disse isso para cada um de nós, que nós não vamos nos perder. Essa é a notícia boa, mas para isso precisamos fazer o nosso dever de casa, que é o nosso esforço, né? A nossa dedicação de estudar, né? De praticar o bem, de amar ao próximo, de perdoar as ofensas, de assim, não sermos tão severos conosco e muito menos com o próximo, né? Então, isso Jesus deixou para cada um de nós, né? Maravilhoso ensinamento. Então, ele confia em nós, porque ele sabe que em existências futuras estaremos bem melhores. Então, se hoje ainda não conseguimos fazer tudo aquilo que desejamos, não tenhamos assim, não fiquemos decepcionados, porque teremos a oportunidade bendita da reparação e de sermos melhores. Então a gente fica assim, muito tranquilo com relação a isso, né?
Ficamos muito felizes porque sabemos o quê? Que teremos um tempo, que teremos esse tempo para nós, né? Então isso é que nos conforta, tá, meus irmãos? Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, gratidão, muito obrigada pelos amigos que estamos fazendo nessa pandemia, um beijo no coração de vocês, a todos que estão nos assistindo, que possamos nesse momento agora que iremos encerrar, através da prece, mentalizarmos os nossos irmãos, os nossos amigos necessitados, aqueles espíritos endurecidos. Muitos estão arrependidos, outros não têm conhecimento, mas que possamos nós aqui fazer a nossa parte nesse momento, que é o quê? Momento da oração. Então, meus irmãos, vamos encerrando e unindo os nossos pensamentos. Só tenho a agradecer pela companhia. Então, vamos fechando os nossos olhos, permitindo que a espiritualidade amiga, juntamente com os bons espíritos que trabalham pelo movimento espírita e que estão trabalhando nesse momento no nosso estado do Rio, envolvendo-nos em eflúvios de paz, vibrações de saúde, para que possamos nos sentirmos melhores. Abençoe, Mestre Jesus, cada lar aqui representado, cada irmão nosso, Senhor, que estiver passando por uma dor, um sofrimento, ou que, Senhor, se vive se punindo por coisas realizadas no passado, que possamos nos libertar dessas amarras do passado e viver agora um dia de cada vez, Senhor, com o Senhor em nossos corações. É com muita alegria, Mestre, que rogamos ao alto, a Deus nosso Pai, todo o amparo aos lares representados, aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos hospitalizados, aqueles que estão desencarnando, que não têm conhecimento do que estão acontecendo com eles, dos nossos irmãos hospitalizados. Envolva todos eles, Senhor, e a nós outros aqui, pecadores que ainda somos, Senhor. Ilumine, Senhor, a nossa mente, para que possamos a cada instante aproveitarmos as oportunidades benditas que a reencarnação nos oferece através da reparação das nossas faltas. E assim, Jesus, agradecidos estamos, rogamos a Deus nosso Pai o amparo necessário a cada um de nós e pedimos que possamos, nesse instante, encerrar o trabalho da noite de hoje. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, né? E que possamos, dentro em breve, né, dar aquele abraço coletivo. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Muita paz nos corações. Muito obrigada ao GECAL de Itaipuaçu pela oportunidade bendita de estudar essa doutrina tão maravilhosa. Um beijo a todos vocês, meus queridos amigos e irmãos. Muita paz nos corações.